Olá, irmãos amigos, aqui estamos mais uma vez, feliz pela oportunidade de estar tratando os ensinamentos da palavra do Senhor. Espero que os mesmos possam te alcançar e transformar a sua vida a cada dia, que você tenha um conhecimento, um crescimento espiritual a cada dia, tá bom? Meu desejo, minha oração por vocês que estão na minha lista de transmissão, que têm recebido as mensagens e as meditações. Estamos tratando do assunto quem foi Jesus, o autor da vida eterna. E neste assunto, estamos tratando o crente pode perder a sua salvação? Um salvo que tem um nome escrito no livro da vida pode perder a sua salvação? Mostramos já o pecado na vida do crente, mostramos o pecado. Não lembro o número da mensagem agora, mas próximo a essas agora que estava pregando, que o salvo, ele peca, mas não um pecado habitual, não um pecado constante. O pecado que ele peca uma vez e ele sente que pecou e ali ele abandona. Já aquele que não é crente, ele tem um pecado habitual. E hoje eu quero tratando mais uma vez o que é a santificação na vida do salvo. E eu quero ler um texto que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 6, no versículo de número 22, que diz assim a palavra do nosso Deus. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Guarde esse fruto, porque amanhã eu vou dar uma sequência falando ainda sobre os frutos, a propriedade, até entrar no livro de Gálatas, os frutos do Espírito e os frutos da carne. Mas agora, libertos do pecado. Aí Paulo diz, mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para santificação. Tende o vosso fruto para santificação. Eu quero tratar de dois aspectos aqui sobre a santificação, em dois sentidos. Um, aquele que Paulo direciona suas cartas e ele trata as pessoas como santo, separado. Vou ler alguns inícios de cartas aqui, ó. Romanos capítulo 1, verso de número 7, já estou aqui em Romanos 1, verso 7, diz assim, ó. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Aí ele diz, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aos amados de Deus, chamados santos. Deixa eu ler 1 Coríntios, logo na sequência, capítulo 1, verso 2. Quando ele estava dirigindo suas cartas, escrevendo, olha o que ele diz em 1 Coríntios, capítulo 1, verso de número 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado santos. E ele continua, todas as cartas de Paulo, que você for ler, ele vai fazer essa introdução. Então o primeiro aspecto é esse, ele chamava de santo. Quem pode ser santo? Aquele que já passou pelo processo da regeneração, a salvação instantânea. Agora ele está no processo da salvação progressiva. Ele está sendo transformado, que é o segundo aspecto que nós vamos ver, sobre uma transformação gradativa após a regeneração, após a justificação, após a sua salvação instantânea, que é o que ele escreveu aqui em Romanos capítulo 6, vamos ler novamente, no verso 22 ele diz, mas agora libertos do pecado. Veja só, o pecado, ele ainda tem poder sobre nós, mas o pecado que nos condenava ao inferno não tem mais poder. Romanos 1, verso 8, verso 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A segunda parte desse verso, que tem algumas Bíblias, não existe no texto original. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, não tem no texto original. Então, Paulo diz, mas agora que estás libertos do pecado, aquele pecado que te condenava ao inferno, você agora está liberto desse pecado. Mas hoje nós estamos ainda no velho Adão, como pregamos também esses dias. A natureza do velho Adão ainda está em nós. E ela só vai sair quando nós chegarmos na salvação eterna, que é a glorificação, só lá no céu. Mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação
e por fim a vida eterna. Este verso mostra os 3 estágios, os 3 aspectos da salvação. Salvação instantânea, mas agora liberto do pecado, feito servo de Deus. Salvação progressiva, tende o vosso fruto para a santificação. Salvação progressiva. E por fim, a vida eterna, nos céus. A eternidade lá nos céus, sem a presença do pecado. Sem qualquer interferência do pecado lá nos céus. Ainda vamos ler 2 Coríntios 7:1. Carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 7, versículo de número 1. Olha o que Paulo diz sobre as promessas. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aperfeiçoando o quê? A santificação no temor de Deus. Nós temos as promessas. Agora devemos fazer o quê? Aperfeiçoar, gradativamente, crescer. É o processo da santificação, é a salvação progressiva. Diante desses aspectos que mostramos aqui, eu quero dizer para você, encerrando nesta noite, a salvação instantânea é a regeneração. É o momento que o salvo se entrega a Cristo, reconhece que é pecador e pela fé ele diz, Senhor, me ajuda, e Deus o salva do pecado que o dominava, o pecado que o condenava ao inferno. Salvação progressiva é essa que estamos vendo aqui agora. Depois de salvo, depois da justificação, depois de ter se tornado justo pelo sangue precioso de Jesus, o salvo agora vai passar por uma transformação gradativa. Olha, você antes roubava, você agora não rouba mais. Você antes adulterava, você agora não adultera mais. Você antes mentia, você agora não mente mais. Essa é a salvação gradativa agora. Não pode mover a salvação instantânea, mas agora é o crescimento. Esses versos que você precisa olhar na Bíblia, que aparentemente eles podem, de alguma maneira, mostrar que poderia perder a salvação, mas ele está falando da santificação. Vou mostrar para vocês que a santificação só vem depois da salvação, não a salvação depois da santificação. Você não pode mudar para chegar até Deus. Você não se torna uma pessoa boa para chegar até Deus. Você não é bom. A Bíblia diz que todo ser humano é mau. Não existe nenhum justo. Agora, depois que nos entregamos a Cristo, Deus vai nos transformando. Então é este o processo da santificação. E o que é a salvação final? É a glorificação. Nós seremos salvos da presença do pecado, hoje do domínio do pecado, na santificação. Deus está nos separando. No passado, eu tinha ódio, eu queria matar. Hoje, Deus está me transformando desse domínio do pecado e me colocando amor no coração. No passado, eu perdia tempo, eu não queria adorar a Deus, eu ia para qualquer outro lugar. Hoje Deus está trabalhando, mudando minha vida do domínio do pecado. Jogo de futebol, essas coisas, nada me tira de querer adorar ao Deus vivo. O domínio do pecado é o processo gradativo da santificação. Como tem sido esse processo na sua vida? Como você tem trabalhado esse processo? Se você é salvo, o pecado te incomoda. Se você não é salvo, o pecado não te incomoda. Se você não é salvo, você não pode passar pelo processo da santificação, a salvação progressiva. Somente o salvo passa por esse processo. Deixe o pecado, abandone o pecado, segue Jesus Cristo. Vamos servir a Ele, vamos nos envolver na obra do Senhor. Que Deus assim te abençoe, que Deus fale ao seu coração, que você possa sentir a presença do Senhor dia após dia. É o processo da santificação que nós nos aproximamos mais do Senhor. Por isso o texto de Hebreus, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento. Obrigado pela alegria, Deus, de poder transmitir o ensinamento vindo do Senhor. Fala ao coração destas pessoas, ó Deus, abre, ilumina de tal maneira o entendimento para que possam crescer na graça e no conhecimento. Se tem vidas, ó Deus, que ainda não se entregaram a Ti, que possam compreender, ó Deus, o que é a salvação, o que é a regeneração, o momento da salvação. E assim, Deus, que possam ser transformadas pelo poder
do sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim eu te oro e te agradeço no nome e no poder do Filho do Senhor Jesus Cristo. Amém.